E aí, galera, bom dia. Beleza? Vamos lá, então? Então, galera... Opa, voltou. Então, vamos lá, galera. A gente, aula passada, nós estávamos falando sobre... Deixa eu ver quem está aqui. Bom dia. Então, galera, a aula passada nós estávamos falando sobre a primeira lei da... Show? Primeira lei da termodinâmica. Na primeira lei da termodinâmica, o que nós discutimos? Deixa eu aumentar o meu slide aqui. Nós aprendemos, né, na primeira lei da termodinâmica que qual é a fórmula geral? Que a quantidade de calor que esse meu sistema termodinâmico ele pode receber ou pode ceder é igual ao trabalho que ele pode executar, que ele pode realizar, a vizinhança pode realizar sobre ele, mais a sua variação de energia interna. Nós vimos na aula passada também que esse Qzão aqui está relacionado com o calor. Né? Calor. O calor que o sistema termodinâmico realiza troca com a vizinhança. Ele pode receber, ele pode doar ou ele pode trocar. Nós aprendemos que quando o meu sistema não troca calor, vai aparecer no texto para a gente a palavra adiabático. Então, toda vez que é uma transformação adiabática, é uma transformação em que não há troca de calor. Então, aquele Q ele é zero. Se meu sistema receber calor, o Q é positivo. Se ele ceder calor, o Q ele é negativo. Nós já sabemos, inclusive, como que eu calculo esse Q se for necessário. Nessa parte da matéria, ele não vai pedir para a gente calcular, ele vai normalmente fornecer esse dado para a gente. Nós aprendemos que o trabalho está diretamente relacionado com a variação de volume do meu sistema termodinâmico. Então, se ele expande, ele realiza trabalho. Se ele comprime, ele sofre trabalho. Então, quer dizer que o trabalho está relacionado com quem? Com o meu volume. Vou colocar aqui ΔV. Nós vimos que numa transformação isométrica, isocórica ou isovolumétrica, não há variação de volume. Se não tem variação de volume, não tem trabalho. E nós aprendemos também na aula passada que a energia interna de um sistema está diretamente relacionada à sua energia cinética. E que a sua energia cinética, por hora, está relacionada à temperatura absoluta desse meu sistema termodinâmico. Então, quer dizer que a variação de energia interna está diretamente relacionada com a variação de temperatura. Então, se no meu sistema não há variação de temperatura, não tem variação de energia interna. Se a sua temperatura aumentou, a variação de energia interna é positiva. Se a sua temperatura diminuiu, a variação de energia interna ela é negativa. Sim? Quando não há variação de temperatura, eu digo que sofreu uma transformação isotérmica. E aí, de acordo com cada transformação dessa, adiabática, isométrica ou isotérmica, essa fórmula ela pode sofrer alterações, porque essas grandezas vão ser cortadas, já que não tem variação daquela grandeza tal qual elas estão relacionadas na minha equação principal. Então, a gente tem um resumo. Para toda transformação isotérmica, a quantidade de calor trocada é igual ao trabalho realizado ou sofrido. Então, se ele recebe calor, ele se expande. Se ele cede calor, ele se comprime. Numa transformação isovolumétrica, não há variação de volume, logo não tem trabalho. Então, se esse meu sistema termodinâmico recebe calor, a sua temperatura aumenta. Se ele cede calor, a sua temperatura diminui. E numa transformação adiabática, o que acontece? Trabalho e energia interna são inversamente. Como assim inversamente? Se o meu sistema termodinâmico realizar trabalho, ele vai diminuir a sua temperatura. Por quê?
Porque ele não está recebendo essa energia extra do meu sistema externo, da minha vizinhança. Ele está usando a sua própria energia para se expandir. Então, ele está pegando a energia que é utilizada para agitar suas partículas para se expandir. Então, quer dizer que ele vai diminuir a sua energia cinética. Consequentemente, vai ter queda de temperatura. Agora, se esse meu sistema sofre um trabalho, se ele é comprimido, o que vai acontecer? A energia interna vai aumentar. Então, ele vai ter aumento de temperatura. Aí, o exemplo que eu dei para vocês foi o exemplo do aerosol. Perfeito? No aerosol, quando eu aperto ali aquele dispositivo que libera aquela mistura coloidal dentro daquele recipiente, há uma expansão gasosa muito grande. Então, meu gás está realizando o trabalho sobre o sistema. E o que acontece com a temperatura? Diminui. Só para você ter um exemplo nisso, na sua própria casa você pode fazer um experimento muito simples. O ar que está dentro do meu pulmão está na mesma temperatura que meu corpo. Então, suponhamos que eu estou em torno de 36,8, 36,7, aproximadamente 37 graus Celsius. Eu vou ter sensações térmicas diferentes no dorso da minha mão. Vou colocar o dorso que é mais sensível do que a palma. Então, eu vou soprar minha mão, o dorso da minha mão, de duas maneiras diferentes. Uma, com a boca parcialmente semi-aberta, assim, ó, fazendo um biquinho, soprando. O ar vai chegar gelado no dorso da minha mão. Pode fazer aí, só, ó, fecha parcialmente a boca, deixa só um orifício bem pequenininho, como se fosse um biquinho, como se fosse sugar um canudo, alguma coisa assim, e você vai soprar o dorso da sua mão. Você vai perceber que o ar chega gelado. Porque é uma expansão adiabática. Você comprimiu o ar e ele saiu para a atmosfera, ele se expandiu, então há uma expansão adiabática. A temperatura diminui. Agora, olha só. Faz a mesma seguinte, como se fosse conferir o bafo. Né? Você vai conversar com aquele menino ou com aquela menina na balada e você vai conferir como é que está o hálito, ver se está bom ali para conversar bem pertinho. Né? Tá todo mundo de quarentena. Quem não tem namorado agora, quando sair, vai querer arrumar um namorado. Ótima oportunidade para quem está querendo namorar agora, né? E aí, você vai soprar agora o doce sua mão agora com a boca parcialmente aberta. Tipo, conferindo o bafo. Chega que o ar chega quente. Pô, mas o ar não dá a mesma temperatura? Por que em um tipo de experimento ele chegou quente e outro ele chegou gelado? Qual a diferença? Quando você sopra com a boca aberta, esse ar ele é comprimido pela atmosfera. Então, há o quê? A vizinhança executa trabalho sobre ele. Ou seja, então seu trabalho é negativo, logo, há o quê? Aumento de temperatura dele. Ó, chega quente, chega gelado. Chega quente, chega gelado. Pode fazer aí. Quando eu sopro assim, que chega gelado, eu estou simulando um aerosol. Está comprimido ali dentro, quando sai para a atmosfera, se expande. Dependendo do volume de gás que sai, dá até para congelar o recipiente. Dá até para congelar. Dependendo da quantidade de gás que sair, dá até para congelar. Né? O ambiente, fazer neve e tudo mais. Agora, esse exemplo aqui eu estou dando o exemplo de uma bomba. Né? Uma bomba. De encher pneu de bicicleta, encher bola, bola de aniversário, etc. Galera, fechado? Entenderam? Agora, eu não vou resolver muito exercício hoje, mas vou resolver alguns com vocês. Tá? Eu preciso resolver alguns com vocês. Vamos ver o que a gente consegue resolver. Eu quero saber se vocês conseguiram entender aí o que eu estou falando para vocês, se está muito difícil, como é que tá. Conversa comigo aí. E aí? De boa? Show. Então, voltando aqui, vamos resolver algumas coisas juntos, então. Alguns alunos me questionaram a respeito disso e tal. A pressão do ar no interior dos pneus é recomendada pelo fabricante para a situação em que a borracha está fria.
Quando o carro é posto em movimento, os pneus se aquecem, seus volumes têm alterações desprezíveis, então não tem alteração de volume, e ocorrem variações nas pressões internas. Considere que os pneus de um veículo tenham sido calibrados a 17 graus Celsius, com uma pressão de 1,7 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Eu posso ler Pascal, tá? Após rodar por 1 hora, a temperatura dos pneus chegou a 37 graus Celsius. A pressão no interior dos pneus atinge um valor aproximadamente. Então, gente, é uma transformação. Vou utilizar a equação geral dos gases ideais ou perfeitos. PVT por Votó. Se as variações, seus volumes têm alterações desprezíveis, eu vou cortar V1 e VF, já que eles são iguais. Sobrou P1, T1 é igual a PF, TF ou P2, faz. Então, a pressão inicial era 1,7 vezes 10 a quinta. A temperatura inicial, se colocar 17, vai errar. Não se esqueçam que essa temperatura tem que ser somada com 273. Para eu transformar isso em Kelvin. Se colocar Celsius, perde a questão. Isso vão dar 290 Kelvin. Se colocar em graus Celsius, perdeu a questão. Pressão final é o que eu quero descobrir. Temperatura final, 37 graus Celsius. Vamos fazer o mesmo procedimento. 273 mais 37. 310. Gente, se não converter, vai perder a questão, hein? Multiplicando cruzado aqui, então, eu vou ter que 290 PF, que é a pressão final, vai ser igual a 310 vezes 1,7 vezes 10 a quinta. Então, a pressão final vai ser 310 vezes 1,7 vezes 10 a quinta, dividido por... Corta um zero em cima e embaixo. Não tem jeito, gente. Tem que multiplicar 31 vezes 1,7 e dividir isso por 29. Não tem jeito, infelizmente. Não vai ter jeito. É isso aí mesmo. Eu já fiz esse cálculo e eu encontramos aproximadamente 1,81 vezes 10 a quinta. Ou seja, 1,8 vezes 10 a quinta Pascal. Resposta letra A. Fala para mim se foi tranquilo. Gente, anota. Sempre transformar a temperatura em Kelvin. Galera, eu tenho uma coisa para falar para vocês aí, cara. Pô, vocês aí estão com 18, 19, 20 anos aí e tal. Alguns de vocês acho que tem até menos que isso. Alguns já um pouco mais. Hoje estão mergulhados nessa ideia e a idade pouco importa. Em 2008, eu consegui uma bolsa em ProUni. Eu não tinha... Estava no meu último ano de graduação e em 2008 eu consegui uma bolsa em ProUni 100% em medicina na Unig. E eu não fui porque eu achei que eu ia terminar o curso e ia estar velho. Em 2008. Então, 2008, 9, 10, 11, 12, sairia 2013, estaria com 7 anos de formado. Mas Deus sabe de todas as coisas. Talvez tinha pego Covid, né? Estava na linha de frente aí, tinha me ferrado. Deus sabe de tudo. Mas, enfim, eu não fui porque eu achei que estaria velho, depois de formado e tal. Já se passaram 7 anos desde a data que eu ia formar. Eu tenho alguns amigos meus que, na época, né, o primeiro curso que eu fiz foi farmácia, depois eu fiz química e física, etc. e tal. E tem alguns amigos meus que emendaram farmácia e fizeram medicina. Tudo ProUni. Tudo FIES. FIES naquela época era muito fácil. Estou falando de 2006, 2007, muito fácil conseguir. E eles foram fazer. Cara, estão pagando. Alguns até terminaram de pagar.
Então, se vocês tiverem a oportunidade, e aí depende da condição financeira de vocês, e pintar, querem fazer medicina, é sonho, é isso, é aquilo, conseguiu a oportunidade de fazer um FIES? Faz, cara. Então faz a faculdade particular aí, não tem problema nenhum não, cara. Não tem problema nenhum não. Se tiver a oportunidade de pagar um pouco, conseguir um FIES, que depende da nota também, que se tira no Enem também, mas tiver a oportunidade, gente, pô, por que não fazer? Eu até costumo brincar com alguns alunos meus, que às vezes a gente faz eu dou umas aulas, eu não gosto de dar aula, não é que eu não gosto, eu não tenho muito tempo de dar aula particular, mas às vezes eu faço uns modelos de revisão para essas particulares. É um modelo curto, 2, 3 meses, para revisar. E aí, galera, o que eu falo com eles? Assim, suponhamos que você é... Eu não gosto... Muita gente não gosta de falar a palavra pobre, mas vamos supor que você é classe média, média baixa. Então você é um pobre hoje, mas você não é médico. Também não tem dívida. Se você assumir uma dívida do FIES, daqui a 6 anos, você vai continuar sendo pobre, vai ter uma dívida, mas vai ser médico. Tá bom? Ganhou alguma coisa, ganhou uma dívida, ganhou um diploma. Aquela dívida é pagável, o diploma é para a vida inteira. Então, gente, é uma análise que tem que fazer. Somente aquelas pessoas que já estão cansados de pré, já fizeram 2 anos, que eu acho assim, que para medicina em federal, a não ser que você venha de uma escola de ensino médio muito boa, aí você passa de primeira. Para quem vem de uma escola que está formando a base ainda, não sei como é que o nível de vocês estão, né? É 1 ano, 2 anos, né? As pessoas conseguem entrar, tá? Se você se dedicar muito. Então, por exemplo, tem gente que conseguiu abrir mão de tudo. Aí, 1 ano é possível passar. Tenho alunos que, mesmo não estudando em colégios tão bons de ensino médio, mas pararam 1 ano da vida deles para fazer Tem gente que não consegue parar esse 1 ano. Tem gente que tem outras responsabilidades. Às vezes tem que trabalhar meio horário, às vezes só estuda à noite, às vezes está agarrado com uma outra coisa. Alunos, por exemplo, que estão no último ano é complexo, porque para estudar medicina você tem que se dedicar 14 horas por dia, pelo menos. O restante, a pessoa, mas o dia tem 24 horas, e as outras 10 horas é para você dormir e se alimentar. Pelo menos 14 horas por dia. E tem gente que não consegue estudar 14 horas por dia. Claro que tem exceções, né, gente? Tem gente que é fenomenal. Estou falando dos normais, assim como a gente. Nós que somos normais, para passar em medicina, precisamos ter uma média de estudo diário, 14 horas diárias. E o resto do tempo é para dormir e se alimentar. E praticar alguma atividade física. Então, é possível passar com um ano de cursinho? Claro que é. Mas se pergunta, você está se dedicando nesse período? Porque se você for lá no Google pesquisar, todo mundo estuda em média de 14 a 16 horas por dia para passar numa federal. Mas, estudando um pouquinho menos, você consegue entrar numa particular pagando a metade do curso. Dá para pagar, sei lá. Aperta aqui, aperta ali, aperta aqui, aperta ali, paga. Paga. Depois você paga a dívida do banco, não dá nada. Fazer o quê? É sonho, pô. Sonho não tem preço. Sonho não tem preço. Mais um. Então, estou falando para vocês assim que não pode cortar a particular, a não ser que você realmente não tenha condições de pagar mesmo. Aí beleza, corta a particular. Mas eu acho que a particular é uma opção, sim, para a medicina. Nós temos excelentes faculdades particulares no estado. A EMESCAN e a UVV são topzera. Na realidade, a EMESCAN, há muitos anos, foi muito melhor do que a da UFES. Hoje a UVV tomou um posto na nota do ENAD, a UVV está muito estruturada, a UVV é muito boa, excelente faculdade de medicina. Então, se você tem condições, é uma opção, sim, fazer um financiamento. Né? Se seu pai tem condições seus pais têm condições de pagar metade, por exemplo, conseguir um financiamento de 50%, porra, já cai pela metade e você já engata o curso. É uma opção, sim. Tá? E não se sinta menos valorizado por isso. O curso de medicina é difícil para entrar em qualquer, ou federal, ou particular, é muito difícil. Só que na particular é um pouco mais fácil que na federal. E também, quem vai fazer federal, não pode ter lugar também não, tá, gente? Tem uma galerinha aí que passou do cursinho aí ano passado, que passaram na UFOB. Eu acho que é a Universidade Federal do Oeste Baiano. Longe pra caramba, longe pra caramba. Aí uma menina daí, a Maria, acho que é Maria Luísa, ela passou agora no 2º semestre na UFS. Eu duvido se ela vai vir para Vitória, pertinho de casa, né? Mas ela passou no 1º semestre lá para a UFOB. Você viu como é que Deus faz as coisas certas por linhas tortas.
Ia para longe, mais de 2.000 quilômetros daqui. As aulas não começaram por causa da pandemia. Ela ficou parada, já estava já no seu 2º ou 3º ano de pré, triste, motivada. Olha o presente que Deus deu para ela no passado. Passou em janeiro na UFOB. Ela falou, poxa, mas esse presente está ruim, hein, Deus? Tantos anos para poder me dar um presente, você me dá 2.000 quilômetros da minha casa, longe de tudo. Aí Deus pensou, falou, vou te dar outro presente. Deu a UFES para ela em Vitória, a 120 quilômetros da casa dela. Deus é maravilhoso, gente. Tem que acreditar nele e fazer o seu trabalho aqui na Terra. Se ele vê que você vai merecer, ele vai te fornecer esse resultado. E aí agora deu para ela, ela vai vir aqui agora em julho, se Deus quiser. O semestre da UFES começa em setembro, se não me engano. Em setembro ela está aqui em Vitória, estudando, realizando o sonho dela. Cara, isso é gratificante pra caramba. E eu tenho certeza que vocês vão realizar o sonho de vocês. Eu estou dando para vocês mais uma opção, tá? Fazer vácuo significa retirar o ar existente no volume fechado. Esse processo é usado, por exemplo, para conservar os alimentos ditos embalados a vácuo ou para criar ambientes controlados para experimentos científicos. A figura a seguir representa um pistão que está sendo usado para fazer vácuo em uma câmara de volume inicial 2 litros. A inicial, a válvula está fechada, o pistão está comprimido. O pistão ligado à câmara por uma válvula A aumenta o volume que pode ser ocupado pelo ar em 0,2 litros. Então, se funcionar 2 litros, funcionando 2,2 litros. Em seguida, a válvula A é fechada e o ar que está dentro do pistão é de uma válvula B ligada à atmosfera, completando um ciclo de bombeamento. Considerando que o ar se comporte como um gás ideal e que durante o ciclo completo a temperatura não variou, então a transformação isotérmica. Olha só, gente, como é que eu faço? Ó, PVT Povotó. Ó, eu posso colocar inicial, final, final. Não tem variação de temperatura, PI, VI é igual PF, VF. Qual que é a pressão inicial? Ele falou para a gente em algum lugar, ó, 33 Pascal. Então é 33. Volume inicial, 2 litros. Pressão final que ele quer descobrir. Opa, pressão final que ele quer descobrir. Vamos resolver aqui. Vou colocar aqui, ó, PF, eu coloquei só F. PF vezes volume final. Que era os 2 litros mais o que aumentou, ó. O que aumentou, ó. Ele puxou. Então, quando ele chega aqui, tem 2 litros. Antes dele abrir isso aqui. Então, foi para 2,2 litros. Repare que o volume eu estou colocando em litros. Pressão e volume pode estar em qualquer unidade de medida. Só a temperatura, que se não tiver em Kelvin, essa fórmula vai dar merda. Então, aqui eu tenho 66, que vai ser igual a PF vezes 2,2. O 2,2 passa dividindo. Então, quer dizer que a pressão final do meu sistema vai ser igual a 66 dividido por 2,2. Que vão dar o quê? 30, né? 3 vezes isso aí. 30 Pascal. Galera, e aí? De boaça, né? De boaça. Vocês já assim como é que cria vácuo. Presta atenção. A hora que o pistão abriu, como a pressão diminuiu, o ar desceu. Aí ele vai lá e trava a válvula, não entra, não sai mais gás da câmara. Aí a válvula, o pistão sobe e expulsa o ar para a atmosfera. Criou vácuo aqui dentro. Galera, fácil, não é esse? Estou mostrando para vocês, tá? Vamos fazer mais um. Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho aqui de aula aqui ainda. Ixi, massa. Dá tempo de fazer bastante exercício. Juraci, Oi. eu não entendi porque você somou os 2 litros com 0,2. Porque, deixa eu voltar lá. Olha aqui. Você concorda comigo que o volume aqui inicial era 2 litros. Aí ele abriu essa válvula. Aí o gás, quando isso aqui estiver aqui, ó, o gás que estava só aqui, agora ocupa aqui e aqui. Ocupa tudo isso aqui. Não ocupa só isso aqui. Ele ocupava 2 litros, agora ocupa tanto 2 litros mais o 0,2.
Entendeu? Aí a sua pressão vai diminuir e aí ele vai ocupar essa região aqui. Perfeito? Oi? Sim, sim, Então, entendi. por isso que o seu volume no ciclo chega a 2,2 litros. Os 2 litros aqui, mais o que abriu aqui. Show? Ok? Então, vamos. Galera, vocês pegam uma questão dessa e falam assim, meu Deus, professor, e agora? Como é que eu faço uma questão dessa? Não tem número, não tem nada. Tá? Não tem número, não tem nada. E aí? Como é que nós vamos fazer esse exercício aí? A seguinte situação. Então, vamos lá. Galera, a figura a seguir representa um diagrama pressão vezes volume. Nele, os pontos M, N e R representam 3 estados de uma mesma amostra de gás ideal. Então, tem a mesma amostra. E aí ele pergunta para mim, assinale a alternativa que indica corretamente a relação entre as temperaturas absolutas e os respectivos estados. Galera, vamos analisar o seguinte. Lembra da equação de Clapeyron? PV-NRT. Lembram disso? Se é o mesmo gás, então quer dizer que o número de mols é o mesmo. Show? E que a constante universal dos gases ideais também é a mesma para qualquer sistema. Então, vocês concordam que para o mesmo gás, o produto pressão-volume, ele é diretamente proporcional à temperatura? Porque esse gráfico é de pressão por volume. Então, quer dizer que para o estado em que a pressão, esse produto PV, for maior, quer dizer que a temperatura naquela condição é maior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a pressão e o volume em cada estado e vou ver que valor que vai dar. Como assim, professor? Então, vamos lá, ó. PM, VM. Vai dar quanto aqui? PM, nessa condição, 6 vezes 0,1. Perfeito? Ó, 6 vezes 0,1. Então, vai dar 0,6 vezes 10 a quinta. Esse é o produto. Claro que se eu tivesse que encontrar a temperatura, eu teria que dividir isso aqui agora por quem? Pelo número de mols e pela constante universal. Mas teria que fazer isso para todo mundo, não ia fazer só para esse. Qual seria a condição de temperatura no estado N? PN, VN. 4 vezes 0,2, que vão dar 0,8. Deixa eu apagar isso aqui. 0,8. Vou colocar aqui 0. Merda. Deixa eu apagar. 0,8. Dez ao quinto. E na condição R? PR, PR. Ó, 2 vezes 0,3. Porque eu estou colocando 10 à quinta porque está aqui, ó, na legenda, tá, gente? Então, 0,6 vezes 10 à quinta. Então, vocês estão vendo que na condição M, no estado M, o produto PV deu igual na condição R. Então, se você deu os mesmos valores e o número de mol e a constante universal já que é para o mesmo gás, então quer dizer que eu sei que a temperatura em M tem que ser igual à temperatura em R. Porque, olha só, deu os mesmos produtos. Só que esse 0,6 vezes 10 a quinta é menor do que 0,8. Então, quer dizer que essas duas temperaturas serão menores do que a temperatura na condição N. Então, tem que achar uma alternativa em que a temperatura em M e R são iguais e são menores do que N. Então, a alternativa letra é. Vocês conseguiram entender esse exercício para mim? Que eu fiz aí?
Olha Tranquilo. ele... Hã? Tranquilo, né? Claro que é uma interpretação gigantesca, né, gente? Tem que fazer um, pelo menos, para depois. Gente, física, química e matemática. Qual é o segredo? Resolver o maior número de questões que vocês conseguirem até a prova do Enem. O maior número. Maior número. Quanto mais questões vocês resolvem, maior a probabilidade de vocês encontrarem uma questão na prova do Enem de vocês com a mesma habilidade, com enunciados semelhantes e que queiram fazer a mesma coisa. Você está entendendo? A física que vocês estudam é a física de Newton. Newton. Física newtoniana. As físicas que mudam alguma coisa são teorias da física moderna, né, que mudam alguma, sempre pinta alguma coisinha diferente. Agora, física, química e matemática, cara, é fazer, ó, repetição, 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 que vocês vão chegar à excelência. Tá? Vou fazer mais uma. Existem inúmeros tipos de extintores de incêndio que devem ser utilizados de acordo com a classe do fogo a se extinguir. No caso do incêndio envolvendo líquidos inflamáveis, classe B, os extintores à base de pó químico ou dióxido de carbono são recomendados, enquanto extintores de água devem ser evitados, pois podem espalhar o fogo. Considere um extintor de dióxido de carbono, cilindro de volume 1.800 cm3, que contém uma massa de 6 kg de dióxido de carbono. Tratando esse gás como um gás ideal, calcule aproximadamente a pressão no interior desse extintor para a temperatura de 300 Kelvin. Galera, como é que eu faço esse tipo de exercício? Olha o que ele me deu. Constante universal, constante universal dos gases ideais, está em joule. Então, se está em joule, está em unidade, Sistema Internacional de Unidades. Então, meu volume tem que estar em metros cúbicos. Perfeito? Meu volume tem que estar em metros cúbicos. A minha temperatura tem que estar em Kelvin. Já está. Se eu quero calcular a pressão, ó, PV NRT. Se eu quero calcular só a pressão, então vou isolar a pressão, vou multiplicar o número de mols, vezes a constante universal dos gases ideais, vezes a temperatura, e vou dividir por quem? Pelo meu volume. Só fazer isso aqui, terminei minha questão. Vamos substituir os dados, então? Então, a pressão... Qual é o número de mols? O número de mols nada mais é do que a massa dividido pela massa molar. Eu não posso dividir 6 por 44. Se aqui está em gramas por mol, esse 6 tem que estar em quê? 6.000. Eu vou dividir lá, 6.000 dividido por 44. Esse é meu número de mols. Vezes 8,3. Na verdade, era 8,31. Ele abreviou para 8,3. Vezes a minha temperatura, que vale 300. Dividido pelo meu volume. Eu tenho que transformar isso em metros cúbicos. Metros cúbicos. Professor, como é que eu faço para converter isso aqui em metros cúbicos? Se vocês lembrarem lá de hidrostática, centímetros cúbicos para metros cúbicos, é só eu dividir por quanto? Por 1 milhão. Nunca mais o zero, né? Isso aí. Ou multiplicar por 10 a menos 6. Por que 1 milhão, gente? Porque eu tenho 3 dimensões. Vou dividir por 100 o comprimento, por 100 a largura e por 100 a altitude, a altura. Então, largura, comprimento e altura. 100 por 100 por 100, eu estou dividindo por 1 milhão. Ou seja, dica aqui, ó, multiplica por 10 a menos 6. E aí você já transformou isso aqui em metros cúbicos. Eu vou contar aqui, ó, 1, 2, zeros, então ficou 18 vezes 10 a menos 4. Show? Agora aqui não tem jeito. Agora aqui é, ó, manual, não tenho que fazer. Não tenho que fazer. Ah, professor, eu posso simplificar, eu posso, você faz o que você achar mais conveniente, você pode fazer um monte de coisa aí.
Dá para simplificar, mas, gente, não tem jeito. Eu vou fazer aqui a matemática tradicional, porque eu quero fazer mais um exercício com vocês. Estamos chegando ao final. Mas eu quero fazer mais exercícios com vocês. Então, deixa eu fazer aqui usando a minha calculadora, tá, gente? Para ganhar tempo. Ó, 6.000 dividido por 44. Deu 136,36. Então, aqui, ó, essa divisão deu 136,36. Vou colocar vírgula 4. Aí eu vou multiplicar isso por 8,3. Então, isso vezes 8,3. 8,3. Vezes 300. Aí, deu quanto? Aqui em cima, tudo dá, ó, 339, 545, vírgula 45. Dividido por 18. Vezes 10 a menos 4. Então, vamos lá. Isso aqui, dividido por 18, deu 18,86. Então, vamos colocar aqui, ó, 18,86. Né? 86. Vezes... Não, 18... Não, já fiz merda aqui. Deixa eu apagar isso aqui. 86 não, gente. Aqui a calculadora, o vírgula é o ponto, e como eu uso pouco calculadora, então deu aqui, ó, 18.863,6 vezes 10, que está menos 4, passa para cima, 10 elevado a quarta. Show? Aqui está todo mundo 10 a oitava. Então, uma 10 a oitava tem que dar 4 casas para frente. Ó. 1, 2, 3, 4. Não é isso? Então, ficou 1,886 vezes 10 elevado à oitava newtons por metro quadrado. Então, aproximadamente 1,89, letra A. Fala para mim se foi difícil aí. Fala para mim se foi difícil. Não, né? PV-NRT. A operação matemática, que aí não tem jeito, né? Mas isso é uma questão de vestibulares de particulares, né? Que eu tirei, só para mostrar para vocês que de particulares pode cair esses cálculos. Do Enem, não. Galera, infelizmente, nós estamos chegando um pouco nosso, mas dá para discutir um pouco essa. Eu vou deixar duas para vocês tentarem fazer. Eu vou deixar a 6, eu vou fazer a A, vou fazer a B e vou deixar a C para vocês tentarem fazer. A C e a 6. Eu tenho amanhã, antes de eu começar a minha aula de química, eu corrijo essas duas com vocês. E aí eu vou mandar uma lista de exercícios para vocês ainda hoje, lá no grupo da sala, envolvendo estudo de gases e primeira lei da termodinâmica, tá claro? Se eu conseguir, eu coloco até a segunda também, logo, jogo tudo no bolo. E a segunda é a semana que vem, tá? Então amanhã, antes de começar a nossa aula de química, eu completo essas reações com vocês. Vou fazer a A e a B para dar um caminho para vocês. E aí eu deixo que vocês façam a letra C e a 6. Tira um print, faz e acabou. No desenvolvimento de uma certa máquina térmica, o ciclo termodinâmico executado por um gás ideal comporta-se como apresentado no diagrama. A seguir. Qual o trabalho realizado pelo gás durante o processo AB? Galera, aqui é a dica que eu quero dar para vocês. No processo AB, de vermelho, a pressão não foi constante. Então, você não pode utilizar essa fórmula aqui. PV. Eu só posso usar isso aqui quando a pressão é constante. Então, esquece essa fórmula. O que você vai ter que calcular? A área. Então, professor, vou ter que pegar a área disso aqui. E não a área limitada por quem? Pelo eixo das abscissas. Então, calcular a pressão de A para B. Vou calcular o trabalho, calcular a área aqui.
Ao calcular a área, o que eu tenho? O trabalho. Que figura que eu tenho aqui? Um trapézio. Lembra, gente, que as bases do trapézio sempre são paralelas. Eu não posso falar que a base aqui é uma base, porque aqui em cima e aqui embaixo não é paralelo. O que é base? Bzão é esse lado aqui e Bzinho é esse lado. Então, como é que é a área desse trapézio que é igual ao meu trabalho? Como é que é a área que é igual ao trabalho? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, quer dizer que para eu resolver a letra A, eu vou ter que calcular essa área. Então, vamos lá. A área vai ser igual base maior, 15. Eu não vou colocar 10 ao cubo agora, não, tá? Eu já sei que é 10 ao cubo, no final eu coloco 15 mais 10. Lembra que tá todo mundo 10 ao cubo, tá? Vezes a altura. Altura, ó, de 3 a 6 tem 3, dividido por 2. 15 mais 10, 25, vezes 3, 75, dividido por 2. 37,5. Vezes 10 ao cubo, joule. Transformou a notação científica, 3,75. Vezes 10 a quarta, joule. Para mim, está tranquilo aí. Dá um feedback aí. Vocês viram que o 10 ao cubo eu coloquei só no final, né? Tá vendo? Ó, ele estava aqui, eu inseri ele agora no final da minha resposta. E aí, galera? Boaça? Boaça, né? Deixa eu ver aqui como é que tá. Show. Agora, galera, olha só. Olha a letra B. Vou fazer a B, hein? A C vou deixar para vocês poderem pensar. C é hoje e a outra também é... Acabou a aula, já faz, nesse intervalozinho aqui. Gente, ó, sabendo que a temperatura do gás no ponto B, ó, nesse ponto B aqui, deixa eu apagar tudo que eu fiz aqui dentro desse gráfico para a gente poder enxergar o gráfico. Senão a gente não enxerga o gráfico. Apaguei tudo aqui e eu vou voltar agora, ó. Ó, sabendo que o gás nesse ponto B aqui, ó, nesse ponto B, aqui é o ponto B, tem temperatura de 300 Kelvin, determina a temperatura no ponto C. Pô, gente, é o mesmo gás, PVT por Avotor. É o mesmo gás. Só que olha só, de B para C não teve variação de pressão, então vou cortar P aqui, ó, P. Então ficou o quê? VI, TI é igual a VF, TF. Agora é só substituir. Qual que é o volume B? 6. Qual que era a temperatura? 300. Qual que é o volume em C? 9. Qual que é a temperatura? TF. Multiplica cruzado, ou aqui dá para enxergar. Ó. Se eu multiplicar 6 vezes 1,5, eu chego a 9. Então, se eu pegar 300 vezes 1,5, TF vai ser igual a 450 Kelvin. Ah, vocês são fera. Galera, ó, faz um print na tela aí para resolver a letra C. Dever de casa, hein? Dever de casa, hein? Letra C. E fizeram o print. E agora, ó, a 6. Faz um print aí. Deixa eu apagar aqui. Faz um print aí para resolver a letra, o número 6 também. Faz um print aí. C dá 5 e a 6. Amanhã, nos 10 minutinhos iniciais da nossa aula de termoquímica, a gente já resolve isso aí. Estamos em termoquímica, lei de Hess. E amanhã a gente já vai falar um pouquinho já sobre entalpia de combustão e formação. E depois falta só ligação. Vou terminar a termoquímica essa semana, hein? Galera, um forte abraço aí. Jonaci, estilo europeu para vocês aí. J10 com carinho, tá? Voltei a treinar, tá? Voltei a treinar. Verão 2022 eu tô... Galera, um forte abraço. Tamo junto. Um abraço.